Nessa parte de convergência, a gente vai ver algumas situações para o qual esse método de aproximações excessivas converge a uma resposta. A gente já viu que a gente vai encontrando respostas, vai verificando os erros e aí vai refinando essa resposta até atingir um erro que seja menor que um limite, que é o pré-fixe. Então, a gente vai ver aqui algumas situações onde esse método converge com uma resposta. Porque existe o risco daquele método não convergir para nenhuma resposta. Você ficar tendo aproximações que, contrariamente, vão aumentando o erro. A gente vai ver que em algumas situações onde eu garanto que esse método, de fato, ele converge. E essas situações, elas se referem a características que o sistema original precisa respeitar para que esse método ele convirja. Então aqui tem uma discussão rápida que é no seguinte sentido. Ele pega aqui o sistema original, ele coloca aqui o método que é usado para calcular as aproximações. Didaticamente, os símbolos que ele usa são perigosos. Ele usa aqui dois valores x, é praticamente com a mesma simbologia, o que pode causar para a gente alguma confusão. E aí ele coloca aqui o que de fato acontece, onde você tem uma aproximação da etapa K mais 1, que é dada pelo produto da matriz F com a solução anterior mais aquela D, ok? Daí ele pega a expressão esta e esta, faz uma subtração termo a termo, e dessa subtração termo a termo, ele chega a essa expressão aqui, e aí ele coloca que isso aqui é o erro da etapa K mais 1, esse é o erro da etapa K, e aí ele acaba gerando essa expressão aqui, que está logo aqui abaixo. Que expressão é essa? É a expressão que me diz que um erro de uma etapa, K mais 1, ele é o erro da etapa anterior vezes a matriz F. Então, guardem muito bem essa expressão aqui de erro. Na sequência, ele já começa com um teorema, que é o teorema diz o seguinte. É condição suficiente para que a iteração 2.12, e a gente volta, a iteração 2.12 é a iteração que eu uso para encontrar soluções. Sempre que ele se refere a 2.12, ele se refere a essa iteração aqui. Sempre que ele se refere a 2.13, ele se refere a essa fórmula de erros. E aí você tem o seguinte, é condição suficiente para que a interação convirja que os elementos de f e j satisfaçam a essa igualdade, qualquer que seja a condição inicial x0. Então ele coloca esse teorema, ele coloca bem aí essa condição que é ser respeitada, e vamos agora ver detalhadamente como é que ele faz esse procedimento aqui. Como é que ele enuncia esse teorema, que parte ele leva em consideração e como ele demonstra. É realmente uma experiência boa a gente ver como é que ele constrói a explicação desse teorema aqui por completo. Teorema 1. Ele quer mostrar que essa expressão aqui, se respeitada, faz com que o sistema, o método, ele convirja, que as soluções de interação elas convirjam, certo? Antes de começar a responder uma coisa dessa, você tem que interpretar o que quer dizer essa expressão aqui. Ela é um somatório de módulos, e ele está me dizendo que esse somatório de módulos é menor que um L, e esse L é menor que 1. A condição que ele quer que eu satisfaça é que esse somatório seja menor que um L, que seja menor que 1. Poderia ter colocado isso aqui exclusivamente menor que 1. Isso aqui é naturalmente maior que 0, então eu poderia ter dito simplesmente que esse somatório é entre 0 e 1. Mas eu acabo dizendo que é menor que um L, que é menor que 1, porque eu vou usar aqui nessa demonstração um recurso de potência, e eu quero que essas potências elas vão para zero. Então, esse negócio de potência ir para zero é típico de números que estão entre aí menos 1 e 1, no caso aqui em particular entre 0 e 1. Então, eu digo que tudo isso é menor que alguém que é menor que 1, certo? Esse L aqui é exclusivamente para que eu possa usar um recurso de potência. E quem são esses FJs? Eu vou observar que aqui tem dois jogos de índices importantes que eu tenho que observar. Eu tenho o jogo dos índices do I, que fazem parte desse somatório, e tem esse J aqui colocado ao lado. Então, o que acontece aqui?
Esses J's que estão aqui, que variam de 1 até N, estão me dizendo que, no fim das contas, esse resultado aqui ele vai ser feito N vezes. Uma vez por J1, uma vez por J2, uma vez por J3 e assim até N. Então, na verdade, eu vou ter aqui vários somatórios desse tipo. O I variando de 1 até N. O primeiro deles é dos elementos F e 1, menor que L, menor que 1. Elementos F e 1 são elementos que têm o segundo índice 1. Então, esses F1 são elementos da primeira coluna da matriz F. Então, isso aqui são N somatórios. Cada somatório desse se refere a elementos de uma dada coluna específica. Quando eu troco o J por 1, eu tenho da primeira coluna, J por 2. Tenho da segunda coluna, até chegar no J igual a N, onde eu tenho os elementos da N-ésima coluna. Então, cada somatório desse aqui se refere a elementos de uma coluna. E o que está dizendo? Que o somatório dos módulos dos elementos dessa primeira coluna tem que ser menor que L. Então, tem que ser números bem pequenos em módulo para que somados eles deem alguém que seja menor do que 1, certo? Então, ele está exigindo que a matriz F, que a soma dos módulos dos elementos seja menor que 1. Outro detalhe aqui, antes de começar a responder, ele fala em condição suficiente. Ou seja, se isso acontece, o método converge. Mas ele não está dizendo que isso aqui é necessário. Então ele está aqui trabalhando com isso sem negar a possibilidade que outros tipos de matrizes também converjam. Então eu tenho que tomar muito cuidado dessa questão do necessário, condição necessária e condição suficiente. Aqui é uma suficiente. Se isso acontece, o método ele converge, mas ele não está excluindo outros tipos de matrizes sem ser essa F de também convergirem, certo? Então, atenção para esse detalhe. E aí ele vai começar a fazer a demonstração em si. Depois de toda essa análise que tem que ser feita com muito cuidado, ele vai começar a demonstração dele, primeiramente nessa expressão aqui, que é o erro da etapa K mais 1, certo? Pela etapa anterior. E como eu disse, isso aqui é uma matriz coluna, isso aqui é uma matriz coluna. Então você pega os erros que são matrizes colunas, quando aplica F, dá o erro da etapa seguinte, que também é matriz coluna. Ok? E aí, como essa matriz aqui é uma matriz coluna, seus elementos eles são o produto escalar, vamos dizer assim, das linhas de F com as colunas de EK. Os elementos do erro da etapa K mais 1 são o produto escalar das linhas de F com as colunas do EK. E é por isso que ele escreve da seguinte maneira. Então ele desenvolve os elementos desse EK como sendo as combinações lineares das linhas de F, observe que aqui é F11, 12, 13 é F1N, e da coluna EK, observe é 1K, é até o NK, tanto aqui como aqui. Então ele acaba escrevendo dessa maneira, observe que tem termos aqui omitidos, em cada linha dessas, porque essa linha tem igualdades. Aí o que ele faz é o seguinte, ele vai agora somar, termo a termo essa expressão, e já vai somar considerando os módulos. Ele vai somar verticalmente, ele vai colocar o E1 em evidência. Nesse caso, ele vai colocar o E2 em evidência na segunda coluna, até colocar no fim o EN em evidência desses termos e colocar, quando coloca em evidência, aqui fica do E1, do K, desculpa, fica o F11, F21, F22 até o FN1 para esses elementos, quando o E1 tirar a evidência. Aqui vai ficar o N em evidência e os elementos que vão ficar os elementos F1N, F2N até o elemento FNN. Atenção nesse jogo bem aqui de índices. Então ele faz esse cálculo aqui, ele faz essa organização e chega na seguinte expressão. Essa. Depois que ele faz essas somas aqui na vertical, lá eram igualdades. Era natural que a igualdade se mantivesse. Mas como ele jogou módulos, ele vai usar aqui a desigualdade triangular, lá da geometria plana, certo? E aí, para quem não lembra, eu aconselho
procurar relembrar a desigualdade triangular, porque ela é muito útil quando eu tenho uma soma igualdade e aplico módulos nos membros e gero uma expressão seguinte, porque a desigualdade triangular, ela me diz que a soma, o módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, quem não lembra, revise aí. Então, ele faz essa soma verticalmente e encontra essa expressão, repito, usando aqui a desigualdade triangular. Observe que o E1 ele foi tirado de evidência, gerou vários termos ali, F1i, certo? Aí depois o E2 foi tirado de evidência, o E2 da etapa K, até o EN da etapa K, gerando aqui na evidência termos F1n, certo? F1n, 2n, 3n, até o Fnn, que é o último daqui, e gera a expressão. Aí vem o seguinte, até agora que ele fez uma manipulação sem usar essa condição aqui. Agora sim que ele vai usar, porque é o seguinte, observem, esse é para o J igual a 1, e esse aqui é para o J igual a N. Então, esse somatório, pela hipótese, ele é menor que L. Esse aqui, ele é menor que L. Esse aqui é menor que L. Então, todos os somatórios eles são menores que L, e daí, como todos eles têm um fator menor que L, eu posso fazer mais uma manipulação e colocar esse L como se fosse evidência, da seguinte forma. A expressão aqui da esquerda, ela continua, eu não fiz nenhum tipo de modificação nela, mas se todo mundo aqui, nesse caso, se todas as expressões são menores que L, é como se eu tivesse uma evidenciação do L, certo? Então ele vem para cá, e aqui dentro fica o módulo dos E1K, do E2K, do E3K até o ENK. Então vai ser o L tirado da evidência e sobrar aqui a soma do E1K até o ENK. Essa soma do E1K até o ENK, ela vira um somatório dos termos EI da etapa K, esse I variando de 1 até N. Então ele chega nessa expressão aqui, tirando como se fossem evidências do L, certo? Poderia até fazer de maneira por extenso, mas aqui eu ocupo um pouco de espaço e eu não tenho como fazer isso aqui para ficar bem claro. Mas existe uma evidenciação de L, vamos dizer assim, de maneira que vem para cá, o que sobra são esses termos aqui em módulo, certo? Não posso esquecer que tudo isso aqui está em módulo. E aí chega nessa expressão aqui, que agora a gente vai pegar ela e vai fazer mais um procedimento dela. Bem, essa expressão aqui, a que acabou de sair, o que ele está dizendo para mim? Que o somatório dos termos EI da etapa K mais 1, eles são menores do que L da somatório dos módulos dos termos EI da etapa K. A única diferença até aqui de um para o outro é que aqui é um somatório de termos do erro da etapa K mais 1 e aqui é somatório dos termos do erro da etapa K. Só que esse somatório aqui, em particular, ele é menor ou igual que L somatório dos termos da etapa imediatamente anterior, K menos 1. Então, isso aqui é menor ou igual que L vezes esse L vezes isso aqui. Ok? Observem que caiu para K menos 1 e apareceu um L excedente. Ok? Então, de K mais 1 para K menos 1 cai 2 unidades e apareceu 2 L's. Esse somatório aqui, em particular, ele é menor do que mais um L que vai aparecer e mais uma unidade que vai cair aqui. Então, à medida que eu vou desgastando esse K na direção de K-1, 2, 3, K-5, K-6, vai aparecendo uma quantidade de L's que é igual ao decaimento do expoente. Então, o que eu posso fazer isso aqui é o seguinte. Posso observar que esse termo aqui, do K mais 1, se eu fizer esse processo até chegar no E0, que é o último termo, eu vou ter o L, que acumulou K mais 1 vezes o somatório N de I igual a 1 dos termos
EI da etapa 0. Então acaba tendo esse decaimento, certo? Então esse erro aqui, a soma desses elementos desse erro é menor que L vezes L elevado a K mais 1, o somatório dos elementos do erro da etapa 0. Agora sim vem aquilo que eu falei para vocês sobre por que eu pego um L ali entre o valor do somatório e o 1. Porque aqui é o seguinte, se você observar a expressão e eu for jogar um limite, o que vai acontecer? Eu vou ter do lado de cá o limite disso, certo? O limite aqui no K. Como aqui são etapas, o que varia é o K. Então, quando o K for para mais infinito, eu vou ter aqui o limite desse somatório e vai ser menor que. Aí vem o seguinte, isso daqui é um valor constante, porque o erro da etapa 0 são números fixos. Então, seus módulos são fixos, a soma desses módulos é uma coisa fixa. Então, isso aqui é como se fosse uma constante. Até aí, tudo bem. Só que como L ele é menor que 1, então quando eu jogo esse valor menor que 1 com expoentes tendendo a infinito, isso aqui vai tender a 0. Então isso aqui tende a 0 quando o K vai para mais infinito. Esse aqui é constante. E aí tem uma propriedade de limites, que se você ter o limite de algo constante com alguém que está convergindo para 0, o limite ele é integralmente 0. Para ficar bem claro, é só você pegar um meio. As potências de um meio, elas convergem para 0. Porque fica 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 1024, enfim. As potências de um meio, elas convergem para 0. Por que convergem para 0? Porque o meio é alguém que está ali entre 0 e 1. Então ele usa esse princípio para mostrar isso aqui. E o que isso aqui significa? Para mim, significa o seguinte, que o limite, certo? Da soma desses módulos, ele é 0. Desculpa, vem aqui não é igual não, que é igual a 0. Que é igual a 0. Que o limite da soma desses módulos é 0. Ou seja, esses valores aqui dentro, eles vão tender para 0. Porque seus módulos tendem para 0 e sua soma também tende para 0. Mas o que quer dizer esses elementos aqui tendendo para 0? Quem são eles? Eles são as coordenadas, eles são as entradas da matriz coluna erro. Então, se eles são as coordenadas da matriz coluna erro e eles estão tendendo a 0, é porque o erro inteiro está tendendo a 0. E erro tender a 0 é mostrar que o procedimento, que a interação que usa esse erro para medir a precisão, essa interação ela converge para a solução. O erro vai ficando 0 e, como a gente já discutiu, erro 0 significa precisão máxima. Então isso aqui mostra que o erro tende a 0 e o erro tende a 0, o processo ele converge. Visto isso, segue um corolário, okay, que é o chamado critério das linhas. Não é muito fácil a gente pegar o resultado do teorema e conseguir perceber que isso aqui é de fato um corolário. Por uma questão de tempo, a gente vai se dedicar a interpretar o corolário, mas sem criar o link direto entre ele e o teorema. Aqui diz o seguinte, o corolário é chamado critério das linhas. É condição suficiente para que a iteração 2.12, aquela, convirja que a condição que ele quer que eu respeite é essa aqui. Repito, eu preciso ver uma expressão dessa e preciso interpretar o que ela significa. Primeira coisa que você observa é que ela é A. O que é A? A são os elementos da matriz original do sistema. Aquela AX igual a B que tem lá no início das explicações desse conteúdo. Então isso aqui se refere aos elementos de A, certo? O que quer dizer J variando de 1 até N, J diferente de I? Quer dizer que os elementos A e J, só quem varia é J. Então I é fixo. Se só quem varia é J, você tem elementos ao longo de uma linha, certo? Onde você tem fixo o primeiro índice e só o segundo varia. Então você tem aí o A11, 12, 13, 14, o A31, 32, 13, enfim. Você tem os elementos ao longo de uma linha.
Quando ele impõe que J é diferente de I, ele está impondo que você não vai aceitar o termo da linha que pertence à diagonal, o A11, ou o A22, ou o A33, por aí vai. Então isso aqui são módulos dos termos de uma linha, com exceção do termo diagonal. Então esses módulos se referem a isso. E aqui é o somatório dos módulos desses termos, ou seja, o somatório dos módulos de todos os números que pertencem a uma linha. O que que tá querendo, o que quer que eu faça com essa soma de módulos? Ele está me dizendo que aquele método 2.2 ele vai convergir se essa soma for menor que o módulo do termo da linha que faz parte da diagonal. Então você tem uma linha, você tem ali um termo que é parte de diagonal de matriz. Então ele diz que ele está me dizendo o seguinte, que um sistema, o método ele vai convergir se a soma dos módulos dos elementos da linha for menor que o módulo do elemento diagonal. Eu disse que não ia criar o link entre corolário e o teorema, mas é o seguinte, quando você vai ver a construção da matriz F, você vê lá que os termos dela são zeros na diagonal principal e os outros termos são termos A e J divididos pelo A e I. Os termos quaisquer dividido pelo seu irmão da diagonal. Então, os termos da matriz F são divisões do A e J pelo A e I. Então, quando você impõe essa condição, você está garantindo matematicamente que todas as divisões de A e J por A e I, aqui nesse caso, vão ser menores que 1. E sendo menores que 1, eles ocupam aquela posição de L que o teorema acabou de colocar. Então, o link é por aí, certo? Eu não vou detalhar por questão do tempo, mas a gente vê que ele faz uma referência aos elementos da matriz A para poder encontrar uma divisão entre eles, garantir que essa divisão é menor que 1. As divisões são elementos de F e elementos de F menores que 1 garantem aquele L que justifica o teorema que a gente acabou de mostrar. Aí na sequência, tem um teorema 2.2, que ele é quase idêntico ao 2.1, difere agora que eu vou trabalhar variando J em cada somatório e fazendo N casos, um para cada I. Aqui os elementos são elementos ao longo de uma linha, certo? Não mais de uma coluna. E a maneira de responder e demonstrar esse teorema é bem parecida com o teorema 2.1 que a gente acabou de mostrar. E aí, finalmente, eu vou chamar o critério das colunas, que é um corolário desse teorema 2.2, que é irmão desse corolário 2.1, e análogo a esse 2.1, só que agora perante esse teorema. Então você tem dois teoremas muito parecidos, mudando só o jogo de índices que ele coloca, e cada um deles tem um corolário bem parecido. Os corolários são critério das linhas, no primeiro caso, critério das colunas, para o segundo caso.